Um simples clique, uma tela iluminada. Hoje parece banal, mas essa cena carrega uma jornada de mais de 2 séculos. A história dos computadores não começa com chips de silício, mas com engrenagens de bronze e sonhos de engenheiros. No século XIX, Charles Babbage desenhou a máquina analítica, uma estrutura mecânica de engrenagens e rodas dentadas que, no papel, já trazia conceitos que reconhecemos hoje. Memória, unidade de processamento e até programas. Ao seu lado, Ada Lovelace imaginou que aquela máquina poderia manipular símbolos e criar padrões além da matemática, o que a tornaria a primeira programadora da história. Mas naquela época, a tecnologia era incapaz de dar vida a esse sonho. E enquanto os desenhos de Babbage e os cálculos de Ada ficavam esquecidos em gavetas, a humanidade corria em direção a um século de guerras que aceleraria a necessidade de máquinas capazes de pensar. Nos anos 40, em meio à Segunda Guerra Mundial, a humanidade assistiu ao nascimento dos computadores eletrônicos. O Colossus, construído em segredo pelo Reino Unido, ajudou a quebrar os códigos de comunicação nazistas, salvando milhares de vidas. Em 1946, o ENIAC surgiu nos Estados Unidos, um colosso de 30 toneladas, 18.000 válvulas e um poder de cálculo incomparável para a época. Em segundos, fazia o que humanos levariam semanas para resolver. Eram máquinas que ocupavam galpões inteiros, consumiam energia suficiente para iluminar bairros, mas tinham um propósito claro: vencer guerras, decifrar segredos, acelerar descobertas científicas. Pela primeira vez, cérebros de metal decidiam batalhas, mas seu custo e complexidade os mantinham restritos a militares e cientistas. O poder havia surgido, mas estava longe do cidadão comum. E à medida que a guerra se encerrava, uma pergunta permanecia: o que fazer com essas máquinas em tempos de paz? A resposta apareceu nos anos 50. A guerra havia terminado, mas os computadores encontraram um novo campo de batalha: o mercado. Em 1951, o UNIVAC EU foi vendido como o primeiro computador comercial dos Estados Unidos. Pouco depois, a IBM lançou o 701, que inaugurou sua longa dominação do setor. Bancos, seguradoras, órgãos de governo, todos viram nas máquinas uma chance de acelerar cálculos e controlar informações. Computadores começaram a prever censos populacionais, realizar análises estatísticas, organizar estoques militares. Pela primeira vez, corporações e governos tinham em mãos um poder de análise em larga escala. Mas havia um preço. Cada máquina custava milhões, exigia equipes de operadores treinados e ficava restrita a poucas mãos. A população comum ainda olhava para aquelas caixas gigantescas como curiosidades de laboratório. Essa exclusividade traria um dilema na década seguinte. Nos anos 60, os computadores se consolidaram como ferramentas centrais da administração moderna. Nasciam os mainframes, máquinas monumentais que controlavam bancos inteiros de dados. Governos passaram a confiar nesses sistemas para organizar impostos. Militares usavam para simular cenários de guerra. Universidades alimentavam pesquisas com poder computacional inédito. Linguagens de programação como COBOL e Fortran abriram caminho para que humanos conversassem com máquinas. Pela primeira vez, surgia a figura do programador. Benefícios eram evidentes: avanços na ciência espacial, no desenvolvimento de armas nucleares e no planejamento econômico. Mas os problemas também cresceram. Todo o poder estava centralizado. Um bug, um erro em cartões perfurados, podia paralisar instituições inteiras. Computadores se tornaram indispensáveis, mas distantes, confinados em salas refrigeradas, acessíveis apenas a elites técnicas. Essa centralização preparava o terreno para a revolução seguinte, quando alguém ousaria levar o computador para dentro das casas. Foi nos anos 70 que a computação se aproximou das pessoas. Em 1971,
a Intel lançou o 4004, o primeiro microprocessador do mundo. Pela primeira vez, o poder de um computador cabia em um chip. Poucos anos depois, em 1975, o Altair 8800 se tornava objeto de desejo para entusiastas que compravam kits para montar em casa. Em uma garagem na Califórnia, dois jovens chamados Steve Jobs e Steve Wozniak criaram o Apple II, abrindo o caminho dos computadores pessoais. Do outro lado, Bill Gates e Paul Allen fundavam a Microsoft, levando sistemas operacionais a milhares de máquinas. A cultura hacker florescia, explorando possibilidades antes inimagináveis. Pela primeira vez, o computador deixava de ser monopólio de governos e corporações e começava a ser visto como um aliado do indivíduo. Mas ainda havia limitações. Eram caros, lentos e vistos por muitos como brinquedos de nerds. E ainda assim, a semente estava plantada. Nos anos seguintes, ela cresceria até invadir todos os lares e escritórios. Nos anos 80, a invasão dos PCs se tornou realidade. O IBM PC, lançado em 1981, definiu o padrão de hardware que dominaria o mercado. A Microsoft espalhou seu DOS e, mais tarde, o Windows, transformando interfaces em janelas e ícones. A Apple respondeu com o Macintosh, tornando a interação mais amigável, com mouse e gráficos. Computadores passaram a ser ferramentas indispensáveis em escolas, empresas e até mesmo em lares. O impacto foi gigantesco. Secretárias aprenderam a digitar em processadores de texto, contadores migraram para planilhas digitais, designers gráficos encontraram novas ferramentas. A revolução dos videogames também explodiu nessa época, levando computadores ao lazer. Mas com a popularização vieram os problemas. Os primeiros vírus digitais, a pirataria de software, o medo do desemprego tecnológico. O computador estava em toda parte e pronto para se conectar ao resto do mundo. Os anos 90 trouxeram a maior revolução de todas, a internet. Em 1991, Tim Berners-Lee apresentou a World Wide Web. Navegadores como Netscape e Internet Explorer abriram portais de informação. O Google surgia no final da década, organizando o caos. E-mails substituíam cartas, fóruns e chats conectavam continentes, e empresas inteiras nasceram no mundo digital. O impacto foi imediato. Informação antes inacessível estava agora a um clique de distância. Economias se globalizaram, universidades se interligaram, famílias passaram a se comunicar em tempo real. Mas também nasceram novos fantasmas, crimes cibernéticos, pornografia acessível a qualquer criança, golpes digitais e desinformação. A internet havia aberto um portal sem retorno. E nos anos seguintes, ela deixaria de ser um espaço fixo para se tornar parte do corpo humano. No início dos anos 2000, o mundo cabia no bolso. O Wi-Fi se espalhava pelas cidades e em 2007 o iPhone mudava para sempre nossa relação com a tecnologia. Pela primeira vez, carregávamos a internet na palma da mão. Redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter transformaram a política, a cultura e até as relações pessoais. O entretenimento migrou para telas portáteis, notícias se tornaram instantâneas, influenciadores digitais ganharam poder. A revolução parecia libertadora, mas trouxe vícios. Dependência dos smartphones, perda de privacidade, fake news, moldando eleições e crises de saúde mental. Nunca estivemos tão conectados e tão vulneráveis. E se o mundo estava agora nos bolsos, a década seguinte levaria tudo para nuvens invisíveis. Nos anos 2010, a computação migrou definitivamente para a nuvem. Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, servidores espalhados pelo planeta, permitiram que qualquer empresa tivesse poder de supercomputadores. A inteligência artificial deu saltos. Algoritmos de recomendação moldavam o que assistíamos, ouvíamos e até comprávamos.
O Big Data analisava bilhões de dados, transformando marketing, finanças, ciência e até política. Hospitais começaram a prever doenças, indústrias a automatizar processos, governos a vigiar cidadãos. O benefício era claro: avanços médicos, novas indústrias digitais, conectividade total. Mas o preço foi alto. Vigilância em massa, manipulação algorítmica, criação de bolhas digitais que dividiram sociedades. A humanidade descobriu o poder da informação total, sem imaginar que a próxima década traria o maior salto de todos. Nos anos 2020, a inteligência artificial deixou de ser apenas cálculo para se tornar criativa. Modelos como ChatGPT, Gemini e Claude mostraram que máquinas podiam escrever, compor, desenhar, conversar. Deepfakes borraram a linha entre o real e o falso, ameaçando a confiança em imagens e sons. Computadores quânticos começaram a sair dos laboratórios, prometendo resolver problemas complexos em minutos. A produtividade disparou, a ciência avançou e a arte ganhou novos caminhos. Mas o medo cresceu. Desemprego tecnológico, dilemas éticos, manipulação em massa por algoritmos invisíveis. Pela primeira vez, máquinas não apenas ampliavam nosso trabalho, mas competiam conosco na criatividade. De engrenagens movidas a vapor até inteligências artificiais criativas, os computadores moldaram a humanidade. Eles nos deram poder para explorar o espaço, decifrar o DNA, conectar continentes, mas também abriram brechas para crimes, vícios, manipulação e desigualdade. Hoje, em 2025, vivemos à beira de uma nova fronteira. Computadores quânticos, inteligências artificiais autônomas, um futuro em que máquinas podem se tornar mais criativas, mais rápidas e talvez mais perigosas do que nós. A questão não é mais se os computadores vão continuar evoluindo, mas se estaremos preparados para acompanhá-los.